Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade na nossa série para iniciantes no Roblox Studio e hoje nós vamos falar sobre funções. E esse é um assunto muito importante, então não esquece de se inscrever, deixar o seu like, senão seu jogo vai crashar. Então vamos lá, já estou aqui com o meu Roblox Studio aberto e hoje eu quero falar sobre as funções. Então vou te explicar o conceito base aqui, ó. Imagina comigo, vamos usar a criatividade. Você quer fazer um bolo de cenoura e aí você não sabe a receita. O que você pode fazer? Você pode procurar na internet, você pode ir lá na sua casa, perguntar à sua avó, por exemplo. Então imagina que você foi lá na casa da sua avó, pegou a receita, escutou a receita e você fez o bolo. Só que aí depois de alguns dias, depois que passou um tempo, você esqueceu. E aí você quer fazer esse bolo de novo, você vai ter que ir lá na casa da sua avó, perguntar ela de novo. E isso é muito trabalhoso, fica repetitivo. Então o que você pode fazer? Você pode ir lá na sua avó, com uma caneta e um papel, anotar a receita e guardar aquilo. E aí, quando você quiser fazer de novo, você só consulta a receita que você anotou. Que viagem é essa? E é exatamente isso que as funções fazem. Então eu já tenho até um script aqui, ó, e aqui eu vou mostrar para você como que nós podemos utilizar as funções para ficar um pouco menos repetitivo e mais organizado o nosso código, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero fazer é te mostrar a estrutura de uma função. Para fazer uma função, você vai fazer o seguinte: local function. E aí você coloca o nome da sua função. O nome pode ser o nome que você quiser. Ele só não pode começar com números dessa forma e também não pode ter nenhum caractere especial desse jeito aqui, beleza? Então vamos fazer uma mensagem aqui, uma função que eu vou mostrar uma mensagem de boas-vindas. Então eu vou colocar aqui, ó, hello message, desse jeito. Na verdade eu vou colocar o nome dela de show message, beleza? Então basicamente esse é o exemplo e aqui dentro eu vou ter um print, hello world. Beleza? Bem simples. Essa é a estrutura mais básica de uma função. Só que aqui é o seguinte: se eu faço esta função desse jeito, eu só estou declarando o que ela precisa fazer, mas eu não estou chamando ela. Então já estou até com o output aberto aqui, ó. Vou dar um play no jogo e não vai acontecer nada. Ó, não acontece nada porque eu não chamei a minha função. Como que eu faço para chamar essa função? Eu posso fazer aqui embaixo, ó, um show message, ó, ele já até me mostra. E eu coloco aqui, ó, abre e fecha parênteses. Dessa forma aqui, eu estou chamando a minha função. E repare que eu estou chamando ela aqui embaixo, depois da declaração. Porque se eu fizer assim, ó, ele não vai funcionar, beleza? Então, ó, ele já até me dá um erro aqui, ó. Ele dá um errozinho que ele não conhece o show message. Por quê? Porque ele foi declarado depois. Então, se eu der um play no jogo, ó, vai dar um erro. Então, agora, se eu venho aqui, ó, vamos voltar. Vou pegar o meu show message e vou jogar ele para baixo. E agora sim, ele vai me dar o Hello World aqui. Então isso aqui é muito importante, beleza? Principalmente quando a gente trabalha em Lua, existem algumas outras linguagens que não dependem dessa ordem, mas aqui, nesse momento aqui, em Lua, você sempre precisa declarar a função e na hora de chamar a sua função, ela tem que ser chamada depois da declaração dela, beleza? Esse é o exemplo mais simples. E aqui a gente tem mais umas duas variações, que é o seguinte: por exemplo, se eu quiser passar aqui o nome do jogador, então eu quero falar Hello Lucas, por exemplo. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e passar um parâmetro, por exemplo, name, e aqui é o seguinte: esse parâmetro ele pode ter qualquer nome, ele é uma variável que essa função vai receber e eu vou ter acesso a ela aqui dentro da minha função, beleza? E aqui você pode também colocar o tipo dela, por exemplo, o nome ele é um tipo string, então eu posso fazer assim e ela vai ficar claro para mim que é uma string, mas isso aqui não é obrigatório, beleza? Isso aqui é só para você entender qual que é o tipo de dado que você está lidando dentro da sua função, para ficar mais claro ali na leitura e na manipulação das coisas. Mas aqui, beleza, já tenho aqui, declarei o nome, e agora o que eu posso fazer? Eu posso tirar isso daqui, vou dar um espaço, name, desse jeito, é o mesmo nome, como se eu estivesse usando uma variável mesmo. E agora o que eu vou fazer dentro da minha função? Aqui ele já vai até trazer para mim, ó, que ela vai receber um name do tipo string. Então ele está me dizendo que esta função ela precisa de um parâmetro, isso aqui nós chamamos de parâmetros, e agora eu posso passar para ele aqui, ó, o name, no caso uma string, Lucas. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Hello Lucas. E agora, para ficar mais legal ainda, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, pegar o meu serviço de players, ó. Então vou pegar aqui, ó, players, game, get service players, e aí eu vou fazer o seguinte: vou escutar o evento do player added. Não precisa se preocupar com isso aqui agora, beleza? Isso aqui é só um teste, só para mostrar para você, e que eu sei que ele recebe o nosso player. Então o que eu vou fazer? Vou declarar essa função aqui em cima, e aí quando o jogador entrar, eu vou fazer o seguinte: show message, então eu vou mostrar a mensagem para ele, mas agora eu vou utilizar o player.name. E olha só o que vai acontecer: hello Lucas GameDev 31, que é exatamente o nome da minha conta, no Roblox. Então aqui a gente já consegue trabalhar de uma forma mais inteligente com as funções. Então agora, o que eu posso fazer também? Eu poderia passar mais parâmetros aqui. Então se eu quisesse passar aqui, por exemplo, o nível do jogador,
eu poderia passar um level, e aí eu coloco aqui, ponto, ponto. Vamos fazer de novo, ó. Dá um espacinho, level, ponto, ponto de novo, só para mostrar para você, ó, level. Então agora eu posso passar um level aqui, e eu posso passar um valor numérico, por exemplo 2. Então, hello Lucas, level 2. Então dessa forma nós conseguimos trabalhar com funções, e isso daqui, olha só que interessante, se eu tivesse uma outra forma, né, de pegar, por exemplo, aqui eu vou passar o ID do jogador, então player.userid, e aqui eu vou passar user ID também, user ID, desse jeito aqui. O que vai acontecer? Essa função, ela serve para qualquer jogador que entrar no jogo, então tudo que acontecer para os jogadores que entrarem, essa função vai ser executada passando esses parâmetros. Olha só como que fica mais dinâmico, né, o nosso jogo. Aqui eu não preciso ficar fazendo essa mensagem toda hora, por exemplo. Eu criei a estrutura uma única vez e depois disso eu posso usar ela várias vezes quando eu quiser. Esse é o segundo exemplo aqui que nós temos com parâmetros. Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho para você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso, que já tá disponível na Udemy. Confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo. Ajuda o pai a pagar as contas. Mas essas funções, elas também podem retornar alguma coisa. Por exemplo, como agora nós já sabemos como utilizar as condicionais, eu quero fazer uma verificação se esse jogador ele é um admin ou não. Então vamos fazer isso. Vou vir aqui, vou trocar o nome da minha função para isAdmin e eu vou passar apenas o user ID aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Eu quero verificar se esse usuário ele é um admin. E como que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui e vou colocar uma tabela. Eu vou fazer aqui, ó, table, vou colocar admins, o nome dela, e aí eu vou passar o meu ID, que é esse cara aqui, ó. Vou copiar e vou jogar ele aqui dentro. Então vamos supor que eu tenha vários IDs aqui, ó, que são os 3 players que são administradores do jogo. Então quando o cara entrar, eu quero verificar se ele é um admin para poder habilitar alguma coisa para ele. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, local isAdmin. Então aqui eu estou fazendo uma função, beleza? Então, ó, isAdmin. Esse aqui é o retorno da minha função. Você vai entender aqui, ó, isAdmin. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou passar para ele o user ID, então player.userid, e aqui dentro eu vou verificar se o user ID está dentro dessa tabela. Se tiver, eu vou retornar verdadeiro, se não, eu vou retornar falso. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, ó, e vou procurar dentro da minha tabela, table find, dentro de admins, passando o valor que eu quero. Desse jeito aqui, ó, olha só, vou dar um print i, vamos dar um play, ó, ele me retornou que existe essa posição na primeira posição. Beleza, já encontrei ele. Então agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui até diferente, ó, 44 e 33. O que eu quero fazer agora? Eu quero verificar o seguinte. Se eu troco aqui para 222, olha só o que ele vai me retornar. Nil, porque ele não encontrou o meu usuário lá dentro. Então o que eu posso fazer? Eu não preciso fazer o seguinte. Se não existe o i, por exemplo, né, que ele é nil, retorno falso. Se não, no final eu retorno verdadeiro. Eu posso deixar isso aqui um pouco mais sucinto. Aqui vai funcionar também, mas olha só. Se isAdmin, então, se ele realmente for admin, eu vou colocar aqui, ó, habilitar funções de admin. Desse jeito aqui, ó. Então vamos ver se vai funcionar. Vou dar um play no jogo. Não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não é o admin. Então agora eu vou trocar, vou pegar o ID do jogador de novo. Então vamos pegar ele aqui, ó. Vou vir em Players. Vamos pegar o nosso ID novamente. Vou vir aqui, ó. Vou pegar o meu ID. Vamos pausar. E vamos adicionar esse ID aqui dentro da nossa tabela. Ó, vou dar um play. E agora habilitar funções de admin. Então ele já consegue trazer isso pra gente. E aqui eu posso deixar esse código um pouco melhor. Aí a gente não tá falando mais sobre funções, é sobre boas práticas, né? O que eu posso fazer? Esse cara, se ele encontrar, ele sempre vai retornar um número. Se tiver uma posição, ele vai me retornar a posição. Mas se não tiver, ele vai me retornar nil. Então o que eu posso fazer? Eu posso retornar só esse carinha aqui, ó. Desse jeito. E olha só, vou dar um print. Habilitar funções de admin, tá funcionando. E agora se eu troco esse valor aqui para, sei lá, 332, ele não me mostra mais. Então agora, sempre que eu quiser verificar quando um jogador é admin para poder fazer alguma ação dentro do nosso jogo, eu posso utilizar esta função aqui. Então isso aqui é muito útil. Por exemplo, eu posso fazer uma função para dano. Então vamos fazer também. Vou apagar isso daqui e eu vou criar uma função para tomar dano. Então vou colocar take hit.
E aí o que eu posso passar aqui? Eu posso passar a vida do jogador, então eu vou passar current, vou passar só health. Posso passar, por exemplo, o shield, se ele tiver, né, uma defesa, e eu passo o dano, o damage, desse jeito aqui. E agora eu posso fazer a lógica que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer o seguinte, vamos pensar aqui uma lógica que eu quero fazer o escudo menos o dano, e aí vai ser o dano que ele vai levar. Então eu vou vir aqui e vou fazer amount, que vai ser igual ao damage menos o shield, dessa forma, e aí sim, esse vai ser o dano que ele vai levar. Então vamos dar um print aqui no amount, e agora eu vou chamar o meu take hit. Então eu tenho 100 de vida, eu vou ter um escudo de 20 e vai ter um dano de 100. Então vamos dar um play no jogo para ver, ó. Ele vai tomar 80 de dano, beleza. Então ele vai tomar 80 de dano, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e fazer health menos igual amount. Eu posso também retornar esse valor. Então eu posso vir aqui, ó, health, e aí eu posso fazer um print disso daqui, ó. Então vamos fazer um print dessa função, eu posso fazer um print assim também. Quando ela retorna alguma coisa, eu posso jogar minha função diretamente aqui. Então vamos ver, ó, agora ele tem que me dar 20. Por quê? Porque eu tomei 80 de dano. E olha só o que vai acontecer agora, se eu venho aqui dentro e passo, por exemplo, que ele tem 0. Então vamos ver, ó, ele me deu 0, tô com 0 de vida aqui agora. Então o meu personagem ele teria que morrer. E se eu viesse aqui e colocasse, sei lá, 500 de dano, ele ia tomar até um dano negativo, né? Mais do que o necessário. Então o que eu posso fazer dentro da minha função também? Começar a tratar isso. Se o health for menor do que 0, pode ser menor ou igual a 0, eu vou fazer o health igual a 0. Beleza? Basicamente é isso. Agora eu não vou tomar um dano negativo. Ele vai sempre ser 0. E agora se eu volto aqui e coloco, por exemplo, que ele tem 400 de... Vou colocar 600. Vamos ver, ó. Vou dar um print. Ele, na verdade, aqui, ele recebeu, né, o dano, ele não recebeu um dano. Ele acabou healando. Então a gente precisa tratar isso também. Então vamos ver, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Se o amount... Vamos ver quanto que tem dentro desse amount aqui, ó. Vamos ver. Print amount. Vou fazer esse amount. E olha só o que vai acontecer agora. Vamos dar um play no jogo. Ó, menos 100. Ou seja, ele nem vai tomar dano. Então não existe tomar menos 100 de dano. Então o que eu posso fazer também? Posso vir aqui e fazer o seguinte. Return. Ó, if amount menor do que 0, ele retorna a minha vida. Então agora, olha só que legal. Eu posso vir aqui e eu continuo com 100. Por quê? Porque o dano que eu levei foi negativo, né? Meu escudo ele foi suficiente para tancar. E a minha vida continuou de 100. Então aqui você começa a ter uma complexidade maior, juntando tudo que a gente está vendo aqui nessas aulas. E isso aqui é bem legal, é muito útil a utilização das funções. Para esse vídeo era isso, meu queridão. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.